Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta segunda parte da nossa sessão ordinária, quinta sessão ordinária da nossa Assembleia Municipal. Vamos dar sequência e concluir, espero eu, a sessão que se iniciou no passado dia 7 e, se não estou em erro, nós tínhamos ficado no ponto 3.3, depois de termos eleito os novos representantes para a CPCJ. Íamos, portanto, para o ponto 3.4, análise e votação da proposta da Câmara Municipal do Plano Nacional de Desporto. Eu penso que o assunto não é desconhecido de todo, obviamente, havia documentação. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara pretende dizer alguma coisa previamente sobre o assunto, para depois passarmos à discussão. Muito boa noite, Sr. Presidente. Responderemos às questões que nos forem colocadas. Muito obrigado. Sobre este assunto, alguém pretende fazer alguma intervenção? Repito, estamos no ponto 3.4, a propósito da proposta da Câmara Municipal do Plano Municipal de Desporto. Se não há... Sim, faz favor. Sr. Deputado Hilário Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras Secretárias, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros colegas, funcionários municipais, comunicação social, quem nos vê pela net. A primeira referência é uma referência que eu gostaria de fazer um bocadinho aqui ao lado deste ponto, que tem a ver com o facto de hoje se cumprirem 40 anos após a primeira eleição de uma Câmara Municipal, neste caso do nosso município, no caso do município de Águeda, que foi também por coincidência eleito o Dr. Valdemar Cardoso Alves, um homem que veio de Vila Real e que veio desaguar exatamente aqui a Belazaiма e que foi o primeiro presidente eleito no município de Águeda, já lá vão 40 anos. E, portanto, uma referência sobre esse facto, uma coincidência pelo facto de estarmos hoje aqui, 40 anos após, na sua segunda terra natal, a fazermos uma Assembleia Municipal que ele, se cá estivesse, muito se orgulharia e muito sonaria sobre isso. Seguindo... gostaria de fazer 2 ou 3 referências a este plano municipal, a este plano de desporto. Tentei lê-lo de alguma maneira. Há aspectos positivos, há aspectos menos positivos. 2 ou 3 notas que retive e que são convicções minhas já de algum tempo, já fiz algumas referências a isto nas Assembleias Municipais e recordo-me bem quando o Sr. Presidente e este Executivo tomou posse em 2005, que um dos seus objetivos era efetivamente reforçar o apoio na área do desporto e recordo-me bem da polémica que deu quando o Sr. Presidente decidiu, ou tinha isto como intenção, apoiar mais a área da formação em detrimento de outras áreas que não a formação. Passados tantos anos, este plano diz-me exatamente, ou vem confirmar exatamente, que este apoio na área da formação não tem sido, do meu ponto de vista, um apoio como pretendia o Sr. Presidente, ou como na altura assim o indicou, e como nós pretendemos. Vejamos. Nós, para uma época desportiva, a última época desportiva que este plano nos fala é a época 2014-2015, eu presumo, porque entretanto os dados que existem já são posteriores e portanto não estão incluídos neste plano, e na última época desportiva a que este plano se refere, diz que
nós temos cerca de 2.000 atletas no Concelho de Águeda e que, para estes 2.000 atletas, a Câmara Municipal de Águeda apoia anualmente com 150.000 euros a sua formação. Para os mais desatentos, 150.000 euros representa, se calhar, o valor que hoje a Câmara gasta nas iluminações de Natal, ou se calhar 25% daquilo que gasta em pouco menos que uma semana de Agitágueda, só para termos uma ideia. Eu penso que esta área, a área do desporto, é uma área que nós temos que apoiar mais. E a área da formação, o Sr. Presidente foi presidente de um clube também, desportivo, conhece bem as necessidades que todas as pessoas que estão à frente de clubes desportivos têm, as necessidades das pessoas que o frequentam e das mais-valias que temos sobre isto. E vejamos, no ano 2014-2015, que foi o último ano apresentado neste estudo, o investimento em desporto, na área do apoio à formação desportiva, ou na área do apoio ao desporto, aquilo que são os contratos com os clubes, a Câmara de Águeda deu cerca de 150.000 euros, mais 40.000 euros em termos de apoios na área da construção de infraestruturas desportivas diretas aos clubes. Portanto, o apoio que nós em Águeda fizemos foram 200.000 euros aos clubes, incluindo construções de infraestruturas desportivas. Eu estou-me a reportar àquilo que está escrito no estudo. 5 anos antes, já no tempo desta mesma Câmara, a Câmara de Águeda tinha apoiado com 375.000 euros. Portanto, de 2010 para 2015, tivemos um decréscimo, se calhar, de 50%, à volta disso. É verdade que, no que diz respeito ao apoio normal, passou de 150 para 275 para 150 e o investimento de 100 para 40.000. Há claramente um retrocesso nesta área. Também acho, mas não é de agora e tenho dito sempre, acho que esta é uma área que a Águeda tem tratado não muito bem. Recordo-me, olhando para este plano, é o próprio plano que diz que, fazendo uma análise, o próprio plano, às fraquezas e ameaças na área do desporto em Águeda, diz o seguinte: equipamentos desportivos, qualidade dos mesmos a necessitar de manutenção. E eu pergunto-me, o que é que foi feito nesta área nos últimos 12 anos? Estar-me a recordar do relevado em Massinhata? Estou-me a recordar da remodelação do relevado na Mourisca? Estou-me a recordar, por exemplo, do apoio que a Câmara prestou, ainda que a obra não fosse dela, é do JICA, mas na reconstrução do pavilhão do JICA. Mas estou a olhar, por exemplo, para Valongo de Voga, onde, passados 12 anos, continuamos lá com um pavilhão por terminar, com um complexo por terminar. Estou a olhar para Valongo de Voga, onde vejo, neste plano, há 7 anos, é um plano que vai de 2016 a 2022, julgo eu, um conjunto de investimentos, e onde não vejo lá, mais uma vez, o pavilhão em Valongo de Voga a ser contemplado. Mas vejo também neste plano uma grande vertente de apoio que se tem que dar à área do desporto feminino. E lembro-me, Valongo de Voga é precisamente uma das áreas onde o desporto feminino mais se evidenciou no nosso concelho. Até nisso. Diz também, o mesmo plano, que temos uma insuficiente formação de quadros técnicos nos nossos clubes. Diz também o nosso plano, este plano, que as dificuldades financeiras por parte dos clubes para desenvolverem as novas atividades esportivas sem apoio da autarquia. Esta é uma das outras áreas que este plano e esta análise apontam como grandes dificuldades em Águeda. E diz mais, nos perigos, concelhos vizinhos dinâmicos do ponto de vista desportivo em áreas importantes de Águeda. O que é que este plano basicamente nos vem dizer sobre o que se decorreu até hoje? É que, do meu ponto de vista, Águeda
tem estado muito parada em termos desportivos. Não tem sido esta uma das primeiras opções do nosso município. Quando esta Câmara decidiu, em determinado momento, retirar apoios a classes séniores em determinadas áreas e que o disse em determinado momento que era para avançar para a área da formação, eu até fui daqueles que achou interessante e apoiei a ideia. O problema é que esses apoios foram retirados e não foram passados para a área da formação. E a formação desportiva é fundamental. Claro que nem tudo é mau. Se tivermos atenção, por exemplo, à criação do Centro de Marcha e Corrida, foi uma boa iniciativa do município. Muitos fizeram, mas tivemos uma boa iniciativa. Vejo que estão cerca de 900 inscritos no Centro de Marcha e Corrida em várias freguesias. Felizmente se alargou a outras freguesias no Concelho de Águeda. É importante este facto. Vejo também neste plano algumas medidas interessantes. Mas quero dizer que não posso. Vejo também neste plano alguns projetos de investimentos, porque nos propõe um conjunto de investimentos para os próximos 6 ou 7 anos de algum valor interessante. Mas não posso concordar com ele quando, por exemplo, se esquecem áreas tão essenciais. E dou esta, que é a questão do pavilhão ou do complexo de Valongo de Voga, que não me parece que isto tenha a ver com qualquer questão estratégica do município, mas tem a ver com uma questão ideológica, basicamente deste Executivo, que sempre perseguiu aquela obra e nunca quis ter vontade política para a terminar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Hilário Santos. Não sei se mais alguém, faz favor, Deputado José Vidal. Sr. Presidente da Assembleia, boa noite a todos. E começando, como é hábito, concordo com o Engenheiro Hilário mais uma vez, em algumas das situações que ele levantou. E começamos pelo plano. Há aqui um erro que tem toda a importância, na minha visão disto, mas que, portanto, pode ser corrigido mais tarde, não é fundamental, mas tem toda a importância, que é o nome, Plano Municipal de Desporto. O que nós temos aqui, e que o nome correto, seria o Plano Municipal de Atividade Física e Desporto. Porque o que temos aqui são vários conceitos misturados, atividades que são de índole somente desportiva, mas cujo objetivo fundamental é o aumento da atividade física e desportiva das nossas crianças e toda a população em geral. Em relação ao estudo, a minha opinião é que é um bom estudo, é um bom ponto de partida. Os planos servem de orientações, dão-nos orientações para as decisões, permitem aos executivos seguir determinado tipo de parâmetros e entrarmos depois naquilo que o engenheiro Hilário falou, que é a aplicação desse plano, os recursos financeiros para o mesmo e as formas de o pôr em prática. O plano fala-nos que temos as estruturas adequadas para a população que existe no concelho. Fala-nos numa perspectiva mais esportiva, que é uma perspectiva antiquada neste momento, porque o desporto é um princípio estático no desenvolvimento das atividades do ser humano, é um princípio em que nós continuamos a aplicar os mesmos sistemas que aplicávamos há 30 anos, há 40 anos. As escolas nisso também têm, neste momento, um processo a decorrer de revitalização dos conteúdos escolares, pelo mesmo defeito. Na escola dá-se handball, basquete, futebol, quando não se devia dar nada disso, porque nos programas não vem lá nada disso. Nos programas nós desenvolvemos capacidades e competências, usando o handball, o basquete e tudo o resto que nós pudermos imaginar para a criança e não pondo as crianças ao serviço do desporto. Este plano ainda está numa fase um bocado inicial no que tem a ver com a articulação com o desporto escolar, o chamado desporto escolar. O desporto escolar é uma coisa que não existe em Portugal, gasta-se muito dinheiro. Há dinheiro a mais no desporto escolar, isto é impressionante, mas neste momento há dinheiro a mais no desporto escolar, derivado às receitas do jogo
não serem transformadas ou não podem ser desviadas para outras situações. Gasta-se dinheiro em cerimónias e mais cerimónias em coisas sem nexo nenhum. Eu, se pegasse no desporto escolar em Águeda, não existe em nenhuma escola de desporto escolar, só para vocês terem noção. O que existem é clubes inscritos de desporto escolar sem nenhuma orientação metodológica entre eles, sem princípios a seguir e por incumprimento total do que o próprio projeto diz, no que tem a ver com os treinos, os ditos treinos, no que tem a ver com as metodologias de treino e com os objetivos do mesmo. Hoje pega-se em miúdos, e a culpa não é, muitas vezes, é do sistema logo, há um sistema até errado de início, pega-se em miúdos do futebol do recreio e vai-se jogar desporto escolar contra, vamos falar, uns jogos contra Aveiro, contra Ilhavo, contra qualquer coisa. Pega-se em miúdos do basquete do Jica e vai-se fazer desporto escolar. É uma situação qualquer ao outro lado. Isso não é desporto escolar. O objetivo do desporto escolar, traçado por o Ministro da Educação ainda no outro dia, é o aumento das práticas desportivas das crianças e, paralelamente, a descoberta de talentos, seja lá o que isso for. E a descoberta de talentos, feito em desporto escolar aos 11 anos, é assim uma coisa esquisita quando se joga com miúdos do basquete que já estão no basquete. Ou quando se joga com os do futebol que já estão no futebol, ou quando se joga com os do handball que já estão no handball. Portanto, há um princípio erróneo, mas a culpa aqui não é do plano de Águeda, há um princípio erróneo da atividade física das crianças, em que funcionou durante 3 anos em Portugal, mas por outros interesses acabou, que era qualquer aluno federado numa determinada área não joga no desporto escolar da sua escola nessa área. Porque essa área ele já tem, ele não vai desenvolver mais competências, ele vai adquirir novas competências, novas capacidades motoras, praticando outra atividade e não aquela que ele pratica 5 vezes por semana no clube e depois 2 vezes, às vezes, na escola. É difícil este plano de Águeda conseguir enquadrar isso tudo. Nessa área aí falha, porque o desporto escolar falha. No âmbito das estruturas, nós temos que perceber o que é os próximos 7 anos de atividade física e desportiva do país. E neste caso de Águeda. O futebol existe o handball, existe o basquete, existem os esportes, mas existe uma realidade que está misturada neste, e até está na questão dos, até lhe chamam atividades e eventos, portanto, num paralelo que é, por exemplo, aquela questão do Centro de Marcha e Corrida. O Centro de Marcha e Corrida tem outra visão do que é a atividade física das populações. Portanto, não estamos, se vocês repararem, não tem nada a ver com o desporto em si. O desporto que nós temos como concepção, que é um espaço fechado, regulamentado e de atividade, que tem regras muito específicas. E depois mistura os trilhos pedestres, mistura espaços de atividade livre, como os campos que existem para jogar futebol, seja o da Éstica, seja outro qualquer, para outro tipo de qualquer atividade. Pressupõe a abertura dos espaços escolares e bem à população em geral, possibilitando a sua prática anárquica ou de grupo, portanto, porque a visão do desporto não pode ser, pode sempre, não deve ser, arranjar um grupo de amigos, fundar uma associação, torná-la a jogar futebol, pedir apoios e depois chegarmos aos fins de semana, vamos todos divertir-nos com 10 pessoas, 15 pessoas a assistir, portanto o praticante. Eu tirei a mira, pronto, obrigado. E então, a questão aqui que se põe, vou saltar esta parte, que é o que é que este plano pressupõe? Aponta-nos, há bocado o engenheiro Hilário falou, na questão das estruturas, está resolvido. E o investimento é muito, acabámos de aprovar o orçamento, o investimento é muito grande este ano, se formos passar então para esse investimento, passamos dos 40 mil euros de 2000, em estruturas de 2014, para mais de 300 ou 400 mil euros no orçamento que acabámos de aprovar, com o centro do BTT,
que é uma realização de atividade física e desportiva diferenciada, embora sendo BTT, os seus objetivos não é criarmos campeões de BTT ou descobrirmos novos talentos do BTT, mas é, paralelamente e muito mais, promover a atividade física e a utilização da bicicleta nos seus mais diversos parâmetros. Aliás, que do próprio, por exemplo, centro BTT, faz que eles são uma das fases que é importante, que é os trilhos que eles vão ter que criar e monitorizar de atividade individual. Temos que depois complementar com o regulamento dos tais apoios. Eu lembro-me daqui dos primeiros anos do primeiro mandato do Sr. Presidente da Câmara, de todos, chegava aqui o orçamento e dizia mais 10%. Mas isso agora mudou. No outro dia estávamos numa conversa com o Sr. Vereador do Desporto e reparámos o seguinte: há modalidades que a Câmara apoia a formação, onde estão 10 pessoas e onde a Câmara decide dar 30 euros a cada uma, por aluno, por criança que lá está. E essas atividades não pagam inscrições às federações, portanto são 30 euros que entram diretamente para o clube, para o desenvolvimento da sua atividade. Ao darmos esses 30 euros ao futebol, para inscrevermos, ainda faltam outros 45, para a inscrição são 75, portanto não estamos a dar nada, ainda estamos só a ajudar. Um dos pressupostos do próximo regulamento municipal é que o princípio da Câmara é que permitir a todos que tenham uma prática desportiva. Portanto, uma das sugestões é que esse regulamento encara o seguinte: se a inscrição na Federação custa 75, eu dou 75, se a inscrição na Federação custa 0, eu dou 0. Portanto, a Câmara deve proporcionar as condições a todos de praticarem a atividade desportiva e não financiar indiretamente os clubes que nem sequer necessitam desse dinheiro para inscrição nenhuma. Depois dessa fase estar garantida, todos têm o apoio que têm para poder, a Câmara deve então definir os outros apoios acrescidos para o desenvolvimento das suas atividades, tendo cuidado que já tem hoje com os alunos com menores recursos, os alunos, os jogadores com menores recursos, visto que apoia os alunos de escalão A e os alunos de escalão B de forma diferenciada e positiva. Falou aqui o engenheiro Hilário no desporto feminino. É pena que o PSD tenha chumbado essa proposta do PS, que da outra vez tentámos que o desporto feminino fosse apoiado no ato, portanto, tivesse a criança masculina e feminina tivesse um apoio superior ao masculino. E o PSD nessa altura votou contra e chumbou aqui nesta Assembleia essa situação. Ainda bem que agora acham, e bem, e este plano diz e bem, que deve ser dada mais apoio aos clubes que desenvolvem atividades femininas. Está aqui também um bocado nos indicadores, dizem-nos que até 2020, e depois continuam mais, o envelhecimento da população em Águeda. Um dos cuidados a ter, e o Centro Municipal de Marcha e Corrida tem algumas dessas virtudes, mas não é suficiente, é na atividade física da terceira idade, na atividade física, portanto, dos adultos e dos adultos mais velhos, que deve ser promovida sempre de uma forma, logicamente, não desportiva, aí está mais a situação, mas numa lógica de uma prática regular de saúde. Portanto, devia haver um enfoque, e acho que a Câmara tem dentro deste plano ainda muito a desenvolver nessa área, já tem o que tem e agora deve criar um enfoque nessa atividade, que é fundamental e que, quando sabemos, 60 mil, o estudo americano incluiu 60 mil pessoas ao longo de 30 anos, e sabemos que $1 em atividade física e desportiva implica $4,6 de poupança em saúde, 2, qualquer coisa, produtividade, 1, tal. Portanto, é por aí que o investimento que o engenheiro Hilário está a solicitar e que nós devemos investir, é por aí que é fundamental, e acho bem que
a Câmara, em próximos mandatos, visto que a situação das estruturas está resolvida, pense mesmo na pessoa, como é que há de apoiar a pessoa e que não tem que ser tudo igual. Isso do apoio igualitário não existe, existe o apoio necessário para que haja mesmo efeitos. Para acabar, logicamente que traça ali, na parte final, umas sugestões, algumas atividades de âmbito individual que devem ser promovidas, há até umas propostas, porque também não as coletivas, cada um pensa da sua maneira, a Câmara logicamente que irá apoiar todos em geral. A parte fundamental para mim é no regulamento de atribuição de apoios. A autarquia neste momento apoia os técnicos, apoio aos técnicos, sejam eles professores de educação física para as classes mais baixas, de formação, ou treinadores de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, e apoia de forma diferenciada e, quanto a mim, bem. Um treinador de quarto grau não será certamente, poderá não ser certamente o técnico indicado para a formação, mas o profissional de educação física associado a essa área não é se será ou não, tem que obrigatoriamente ter formação e fazer uma boa atividade nessa área. Por causa daí é que aparece no regulamento inicial apoios diferenciados. Mas tem que se controlar. Portanto, o próximo Executivo, e nesse próximo ano, com este mandato, eu acho que tem que se preocupar com monitorizar realmente os apoios que dá, monitorizar para que haja os efeitos e falar aquilo que o engenheiro Hilário também falou, que é verificarmos mesmo se chega à formação o que nós estamos a fazer. Não é que só a questão do dinheiro, mas se chega à formação, os técnicos da formação terem formação. Eu assisti a muitas situações cá em Águeda de técnicos bastante empenhados, porque para aquelas misérias que a maior parte deles nem ganham, aqueles que ganham, portanto, é por empenhamento, por gosto, fazerem formações e depois aplicarem circuitos de força a alunos de 12 anos, porque aquilo é muito giro, e os miúdos até gostam, mas não se pode fazer. O tendão daqueles só está terminado aos 12, 13 anos, não posso fazer circuitos de força. Mas vejo fazer abdominais já com miúdos de 8 e 9 anos no futebol. Não pode fazer. O abdominal no futebol não existe para 8 e 9 anos, existe a atividade normal dele e desenvolve normalmente. Só existe, só um minuto, é já. Portanto, esta parte mais tecnicista do regulamento e esta parte mais tecnicista de quem está à frente das formações tem que ser mais acautelada. Há exemplos, só dou este exemplo final, câmaras que assumem todo o setor de formação até aos 12 ou 14 anos, os técnicos são obrigados a ir às formações. Quem falhar as formações, não justificadamente, não tem apoio. Portanto, é retirado o apoio ao clube. Portanto, tem que haver uma maior monitorização do âmbito da formação e aquilo que nós podemos falar deste Plano Municipal de Desporto serve de orientação e na regulamentação deste plano, na regulamentação dos apoios a prestar ou no âmbito dos orçamentos a realizar nos próximos anos, eu acho que podem-se corrigir aqui algumas situações que não estão muito específicas ainda. Obrigado. Muito obrigado. Daria agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, e para responder diretamente ao engenheiro Hilário Santos, e não vou responder aos números porque já estou habituado aos seus números, faz as contas como entendo, as minhas são sempre diferentes das suas e, portanto, não vale a pena. Cada um vai ficar com as suas, mas nos apoios diretos ao desporto e aos atletas, nós não decrescemos de valor. Pode ter outros valores que estavam noutras contas que não estejam nesse momento. E queria lhe dizer também que o pavilhão de Valongo é uma estrutura que não deveria ter sido iniciada sequer, na minha perspectiva. Desde o modelo de construção que não está adaptada, até à sua capacidade, não sei se sabe, mas ele é bastante maior em termos de capacidade de público do que o pavilhão do Gica, com uma estrutura que não se usa nos dias de hoje. Tudo fixo, em que a área de jogo é mínima e as áreas de bancada são enormes. Portanto, é um projeto que não tem, na minha perspectiva, viabilidade de ser feito da forma como foi executado.
Sobre o desporto, obviamente que nós desde o início apostámos na formação desportiva e agora para dizer aqui ao Zé Vidal que não concordo que a Câmara pague o dinheiro das inscrições, porque nós não temos culpa, o Conselho não tem culpa que o futebol queira umas inscrições porque é o futebol mais caro que os outros. Aquilo que devem fazer as associações e os clubes é dizer na formação, não. Que nos séniores paguem, que se pague bem, que no futebol profissional que se pague, mas na formação, não. E, portanto, aquilo que a Câmara deve fazer, na minha perspectiva, é aquilo que faz, é apoia todos os atletas, independentemente da modalidade, porque senão teríamos, os do futebol eram os primeiríssimos, porque a Federação, estávamos aqui a alimentar a Federação. Eu não concordo com isto. Pessoalmente, não concordo. E por isso é que nós temos um apoio transversal a todos, no sentido da formação, e é por aí que eu acho que devemos trabalhar. E acho que fizemos um trabalho bastante bom, porque fomentar a competição entre clubes e quem é que está mais na divisão acima, isso, na realidade, na minha perspectiva, era um grande servidor de dinheiro para darmos uma imagem daquilo que não éramos verdadeiramente e porque aquilo que efetivamente que nós temos de pensar, o que deve uma Câmara pensar neste aspecto, na minha perspectiva, embora possa ter um exemplo ou outro numa área competitiva, é que devemos nos preocupar com a formação dos atletas. E aí nós preocupámos-nos não só com a formação da generalidade da população, mas também fomos aos que são menos olhados pela população. E acho que não foi aqui referido e que deveria ter sido, na minha perspectiva, é que o desporto adaptado e as ações que temos feito para grandes minorias que são abandonadas e que são esquecidas, a Câmara também tem dito presente e tem lá estado. Por isso, acho que temos feito um trabalho bastante aceitável. E se assim não fosse, como é que nós seríamos, como aconteceu ainda há pouco, considerada uma cidade amiga do desporto? Ora, se o somos, é porque temos práticas que demonstram que, efetivamente, temos um caminho que está correto e que devemos continuar. Porque, cada vez mais, aquilo que temos de fazer é não só dar continuidade ao Centro de Marcha e Corrida e alargar a sua atividade e proporcionar atividade física a todos, porque o que está em causa, cada vez mais, é uma população saudável. E isto também tem a ver, e nós temos programas noutras áreas que ajudam a isto, na área da educação, porque não podemos ter, ou devemos ter cada vez menos, crianças obesas nas nossas escolas. E isto não é só desporto, é educação alimentar, que fazemos noutros programas, etc., para tudo isto termos uma população saudável que é aquilo que nós desejamos e para o qual devemos trabalhar em primeiro lugar. Este plano apresenta algumas linhas de orientações com as quais estamos de acordo, mas obviamente que a sua execuibilidade, e os planos são sempre para isto, servem-nos como orientação, mas depois têm de ter as correções necessárias à sua implementação. E estou convencido que temos aqui assim um bom plano e que nos coloca entre os poucos municípios que estruturam a sua ação desta forma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Faz favor, deputado Hilário Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só venho fazer aqui uma correção ao Sr. Presidente da Câmara, porque o senhor está enganado. Os nossos números são iguais. O que não é igual é o que eu lhe vou dizer. Eu leio os documentos que o senhor traz às Assembleias Municipais e o senhor não os lê. Porque se o senhor tivesse a oportunidade de ter lido o documento que trouxe, presumo que devia ter tido essa oportunidade, na página 71, se o senhor quiser ver melhor, está lá claro: apoio financeiro para o associativismo desportivo 2009-2015. 2009, época desportiva, 2009-2010, desenvolvimento desportivo, 273.315 euros. Investimento, 102.650 euros. Total, 375.965 euros. Agora,
se quiserem, eu posso continuar a ler a época 2010, 2011, 11, 12, 13, 14, 14, 15, mas não quero que o senhor Presidente da Assembleia depois me peça, me mande calar. Ou posso ir para o último ano, que foi o que eu referi. Época 2014, 2015. Desenvolvimento desportivo, 155.634 euros e 12 cêntimos. Investimento, 44.788 euros e 51 cêntimos. Total, 200.422 euros e 63 cêntimos. Fonte, Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda. Julgo que isto existe, não tenho bem a certeza, e tenho algumas dúvidas que tenham feito um plano de desporto sem o Sr. Presidente o ter lido. E mais grave, não o leu e trá-lo aqui e ainda canta de galo. Porque veja só, antes disso ainda diz mais isto, para se ver a incongruência do que aqui está escrito. Quanto aos valores atribuídos às associações nos últimos 5 anos, tem-se assistido a um aumento gradual e sustentado do apoio, registando-se um aumento bastante significativo, mais de 30 mil euros, na última época desportiva, conforme é visível na tabela 16. Ora, vocês vejam o que é que estamos a discutir. 2009-2010, 375 mil euros. 2010-2011, 346 mil euros. 2011-2012, 175 mil euros. Grande aumento gradual. Passa de 346 para 175. Bem, isto hoje está muito em voga. É um crescimento negativo de 100%. 2012-2013, 157 mil euros. Volta a ter um crescimento negativo. 2013-2014, 168 mil euros. Agora cresceu um bocadinho. E 2014-2015 passa de 168 para 200. Quer dizer, a gente partiu de 375, vamos acabar em 200. E tivemos um aumento significativo. Sr. Presidente, os nossos números não podem ser diferentes, porque, enfim, aritmética é aritmética. Isso qualquer um de nós dois sabe somar. Basta é ler as coisas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, não sei se pretende... Pode mostrar a página, só favor, é que eu não tenho aqui o documento. Muito obrigado. Como diz o meu colega Paulo Pereira, com tanta tecnologia, continuo a não ter isto disponível. Está aqui. Pode ver. Está aqui. Está aqui. Eu também não vejo nada disso. Está bem, não há problemas. Aqui ninguém canta de galo nem de galinha, cada um canta como sabe. É 71, página 71. Está aqui, 73. Nossa, onde é que vai ficar 71? Não deve coincidir comigo. Bem, a 71 não coincide, portanto, não. Portanto, da minha versão não coincide. Portanto, deve ser apoio financeiro. Bem, independentemente disso, os números são os números, está aqui assim, estão cá. Tenho uma página 73, não sei se corresponde, se não. Pronto. Pronto, não. Aquilo que eu lhe posso dizer é que irei averiguar, obviamente, qual é que está aqui assim esta diferença. Porque eu já estou habituado às suas contas do IMI, que o IMI é que tem sido a salvação deste Conselho, que tem aumentado por aí fora. Eu não sei como, não é, nem vejo esse aumento tão exponencial relativamente a outros anos. E como tal, aqui assim vou verificar e depois falaremos sobre isso. Mas já estamos habituados a esses números. Tá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, passaríamos à votação do ponto. Repito, análise. Peço desculpa, não tinha visto a sua inscrição. Faz favor, então. Eu peço desculpa, eu também não levantei muito a mão. Aquilo que eu queria falar acerca do desporto é que eu, por acaso, não tive a oportunidade de ler o documento, portanto não tenho grande noção dos números. Tenho a noção de uma coisa que penso que o Sr. Presidente da Câmara disse aqui muito bem. É preciso uma Câmara Municipal definir uma estratégia para as diferentes áreas. E em termos do desporto, penso eu que era fundamental pensar-se que tipo de desporto queríamos. Se queríamos um desporto de competição, eu já disse isto aqui também há uns anos, como Braga definiu e, portanto, investiu
milhares e milhares de euros no ABC e no Sporting de Braga como um porta-estandarte da cidade e como uma forma de demonstrar a sua capacidade e jovialidade da cidade, ou então há uma clara aposta no desporto de formação e no desporto para todos. Eu pessoalmente acho, e penso que o PS defendeu isto desde sempre, que se deve apostar clara e inequivocamente no desporto de formação e no desporto para todos, porque penso que essa é a função de uma Câmara Municipal, é propiciar a que todos os seus concidadãos possam fazer a prática desportiva e agora, como o Zé diz, uma prática desportiva associada à saúde. Ou seja, não só a prática desportiva ligada à competição, mas também a prática desportiva de saúde, que também, se a gente olhar bem aqui para os membros da Assembleia, não tem corrido muito bem, que nós não temos ido às práticas desportivas, não temos ido aos treinos, até porque os nossos arcabouços são muito grandes e deveríamos ir. E, portanto, nesse aspecto, creio que há também uma diminuição no financiamento dos clubes, porque penso que ultimamente também houve uma série de clubes que deixaram de ter tantos escalões, alguns clubes que deixaram de funcionar, porque também, é a ideia que eu tenho, Certo, mas é a ideia que eu tenho, eu estou a dizer a ideia que eu tenho, não estou a discutir o estudo, eu estou a dizer a minha visão para o município e aquilo que deve ser feito em termos de desporto por um município. É uma opção política clara, como há municípios que a sua opção política clara é fomentar o desporto de competição e a prática profissional. Eu acho que o nosso município não deve fazer, não temos dinheiro para isso, ou o dinheiro não deve ser canalizado para isso. Portanto, penso que aquilo que aqui foi dito, e muito bem, que era uma situação que não se verificava há muitos anos, a questão da prática desportiva para pessoas com deficiência e com problemas físicos. Era algo que há muitos anos não existia em Águeda. Há uma aposta clara nesse vetor do desporto, o que eu penso que é importante, porque o desporto deve ser mesmo para todos. Aliás, o chavão, o desporto para todos, não pode ser um chavão, tem que ser uma realidade. E, portanto, penso que a Câmara tem gerido bem a questão do desporto. Penso que poderia apoiar mais, com certeza que me poderia apoiar mais em tudo, mas que a orientação para a prática desportiva, não de competição, mas sim de promoção da saúde para todos, penso que é interessante. Outra coisa que eu queria dizer é que não me parece que haja necessidade de se fomentar mais o desporto feminino ou masculino. O desporto é o desporto e o desporto é para todos. Não me parece que haja necessidade de se fazer esse tipo de investimentos, porque onde a prática desportiva feminina é bem feita, é bem realizada e é uma aposta, de facto há muita gente, e como o Hilário dizia, em Valongo o handball feminino tem sido um sucesso, como em Aguada de Cima também foi, como a Académica de Águeda há uns anos teve, e portanto quando os clubes apostam na área feminina, o desporto é uma realidade e tem muita gente. Eu fui no outro dia, foi esta semana, penso que ao jantar de Natal, fui com o seu vereador Edson de Santos ao jantar de Natal do Gica, e aquilo que eu verifiquei é que tem um número enorme de raparigas. Fiquei contentíssimo. Vi muita rapariga a praticar o desporto, porque o basquete também é um desporto, se calhar, mais ligado à parte feminina. Falta-nos o voleibol em Águeda. Se calhar era uma outra função que a Câmara podia ter, era instigar o aparecimento de todos os desportos. Isso é outra questão para se discutir. Agora, em linhas gerais, penso que as linhas de orientação que estão bem no caminho certo e espero que o próximo Executivo tenha a capacidade de alterar para melhor e reforçar as verbas naquilo que é importante, mas sempre na promoção da saúde e na prática desportiva para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posto isto, poria agora sim... peço desculpa, eu hoje não estou a ver... Peço desculpa, faz favor. Estava escondido ali atrás de uma cabeça. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara e vereadores, colegas da Assembleia Municipal, belasimenses de coração e aguedenses em geral. As minhas ligações ao movimento associativo, que por força destas circunstâncias nos últimos 2, 3 anos tem diminuído um pouco, mas 2009, 2010, 2011, 2012 eu estava lá, eu estive no movimento associativo cultural, no movimento associativo recreativo e desportivo, e recordo-me que em 2011
foram feitas alterações significativas nos regulamentos municipais de atribuição de subsídios. Em nome da transparência e num ato de gestão absolutamente meritório e louvável, passaram a ser exigidos que as escolas de música, que as classes de formação na área do desporto, passassem a identificar os jovens, as crianças apresentadas à formação e não fosse uma molhada por grosso. Teve um impacto muito grande na atribuição de apoios na área cultural e na área desportiva também. Tratou-se de eliminar uma forma subreptícia de alguma chico-espertice ou uma forma indireta de subsidiar por vias não exatamente previstas nos regulamentos e penso que é o que resulta da época 2010-2011 para a época 2011-2012. Não tivemos diminuição de apoio per capita nas escolas culturais e nas escolas desportivas também não. Apenas um ato de boa gestão em nome da transparência que os contribuintes aguedenses apenas devem reconhecer e agradecer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Se não, não mesmo. Passaríamos então à votação do ponto 3.4. Repito, análise e votação da proposta da Câmara Municipal do Plano Municipal de Desporto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 3, 5, 8 abstenções, se não estou em erro. Com 8 abstenções. Muito bem. Muito obrigado. Passaríamos então ao ponto 3.5, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio à União de Freguesias de Travassou e Ois da Ribeira no âmbito dos 500 anos do Foral de Ois da Ribeira. Não sei se sobre este ponto alguém quer usar da palavra. Se não, votaríamos o ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.6. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo com a secção de proteção civil da Junta de Freguesia de Valongo do Voga para a utilização gratuita das piscinas municipais de Águeda. Não sei se há inscrições neste ponto. Parece-me que sim, faz favor. Deputado Jorge Melo foi o primeiro, faz favor. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite a todos, mesa, senhores deputados. Relativamente a este ponto, queria dizer o seguinte. Penso que já uma vez intervi aqui falando sobre os apoios. Não sou em nada contra este apoio, acho que é louvável. No entanto, parece uma medida avulsa relativamente a esta matéria. E, portanto, parece-me que, da mesma forma que falámos aqui há pouco sobre o desporto, sobre regulamentos que existem para o financiamento ou os apoios camarários ao desporto, parece-me que esta área da proteção civil deve também, por si só, estar, ou deve ser pensada a hipótese de se elaborar um regulamento específico para o apoio a estas áreas. E quando falo no apoio a estas áreas, falo tanto no apoio monetário às instituições, como falo também no apoio aos seus operacionais. E esta medida aqui não é à instituição, é aos operacionais. E relativamente aos operacionais, parece-me que é, antes de mais, importante salvaguardar o seu enquadramento legal na atuação nos próprios teatros de operações. E porquê o enquadramento legal? Porque sem existir aqui o enquadramento legal não conseguimos ter de seguida asseguradas todas as condições para que estes homens tenham os seguros necessários em caso de acidentes. Depois parece-me também que é de extrema importância que estes homens estejam bem preparados e a melhor forma de os poder apoiar nesta matéria
é criar-lhe condições para que possam receber formação. E isto também é uma forma de os apoiar, porque, por norma, estas instituições e estes homens trabalham em regime de voluntariado e estão obrigados a receber formação e têm que despender do seu tempo pessoal para receber essa mesma formação. Quando isto está a acontecer, deixam de estar a trabalhar. E como deixam de estar a trabalhar, depois chega ao fim do mês, as contas estão lá para pagar. E parece-me que nesta situação a Câmara Municipal também deve contemplar nesse regulamento a possibilidade de, sempre que o elemento da Proteção Civil de Valongo ou da Unidade Local de Proteção Civil ou dos bombeiros saia em formação, seja salvaguardada no seu posto de trabalho o vencimento a que tem direito. E para que isto aconteça, depois também é necessário, aqui por parte da Câmara Municipal, das próprias instituições de proteção civil, um tato especial com as entidades empregadoras, porque não é fácil para os próprios patrões poderem despender dos seus homens, por vezes 2 e 3 semanas seguidas, para receber formação, ora à Lausanne, ora à Sintra, ora à Bragança, ora a São João da Madeira, que são neste momento as escolas que ministram a formação adequada para a atividade que exercem. Parece-me também de extrema importância que estes apoios não sejam então medidas avulsas, que seja pensado e que se aproveite este momento, esta fase que estamos a passar e que infelizmente se tem falado mais nos últimos tempos acerca desta matéria da proteção civil, que se pense em elaborar um regulamento específico para os apoios às instituições e, consequentemente, para os apoios aos homens. Estes homens, depois também no desempenho das suas funções, têm que estar, e isto também é um apoio para eles, têm que estar munidos de equipamentos de proteção individual. A última vez que se falou aqui neste assunto, penso que para Valongo o apoio foi de 5.000 euros. Na altura eu referi que 5.000 euros não chega neste momento para equipar um homem. Eu não sei quantos elementos tem a Proteção Civil de Valongo, mas neste momento equipar um homem com equipamento de proteção individual para a tarefa que eles desempenham em Valongo anda na ordem dos 4 a 5.000 euros. E fazer aqui também um outro alerta. Temos culturalmente instigado entre nós que estas associações estão mais direcionadas para os incêndios florestais. Ora, proteção civil, na proteção civil, os incêndios florestais representam na ordem dos 7 ou 8% da sua atividade principal. E parece-me que nesse mesmo regulamento para as instituições, assim como para os seus homens, deve ser contemplado que, ok, nós damos 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 ou 500 mil euros, no entanto, as próprias instituições têm que cumprir com um determinado número de tarefas. Penso que a coisa não pode ser dada avulsa. Sabemos também que associado a isto está sempre um chapéu do voluntariado e que vai servindo para tapar aqui algumas manobras em termos financeiros para conseguir ajudar estas instituições. E para que não sendo aqui a trabalhar numa zona cinzenta, parece-me de todo importante que este regulamento seja elaborado com cabeça, tronco e membros e, quem sabe, criar uma comissão específica com a representação de todas estas instituições, com a representação de quem realmente sabe destas matérias, para que não se faça aqui isto a bolso, quer dizer, houve um incêndio e agora podem ir à piscina, mas se calhar estas pessoas, para além de ir à piscina, precisam de muitas outras coisas, precisam de apoios sociais, precisam de apoios para os próprios filhos, tem que ser elaborado um documento pensado com cabeça, tronco e membros e não estas medidas avulsas. Obrigado. Obrigado, Jorge Melo. Tem a palavra o Sr. Deputado José Vidal? Não? Prescinde? Não sei se o Sr. Presidente da Câmara pretende responder. Obviamente que esta situação nos preocupa das associações de proteção civil e estamos a tratar disso e estamos a desenvolver esforços com a Secretaria de Estado no sentido de resolver o problema que para nós é mais grave, que é da introdução na legislação, no corpo de defesa.
E agora tem existido por parte da Câmara de Águeda um grande acompanhamento que, como se sabe, que é reconhecido pelas diferentes associações. E vamos continuar a lutar porque há por aí também, talvez não tanto cá, mas mais por outros lados, um grande lobby, já começa aí a fazer um lobby contra estas associações, porque poderão vir tirar o lugar aos bombeiros, mas não é isso que se passa. Eles não querem ser bombeiros, porque se quisessem já o poderiam ser, agora têm de ser enquadrados e a sua atividade tem de ser enquadrada também. Eu acho que um trabalho ao longo destes anos que foi feito foi de que conseguimos colocar todos sobre o mesmo comando. E isto já é extremamente importante, porque não podemos andar numa frente de fogo uns para um lado e outros para o outro. Agora, falta o enquadramento legal. As pessoas que estão nestas associações não são só para apagar fogos, não tem sido só, e quando o Conselho precisa, e quando o Conselho precisa, não precisa só dos bombeiros, infelizmente precisamos de todos aqueles que estão disponíveis para colaborar, e eles têm colaborado. E por isso, uma palavra que também lhe tenho de dar de agradecimento por isso. Mas é bom que se note, e há aqui algumas diferenças que é preciso ter. É ser bombeiro, que além destas obrigações e desta disponibilidade, obriga a que façam serviços durante a semana, que estejam lá, que passem lá noites, etc. Tem um outro conjunto, tem de ter formação obrigatória de muitas horas, que nós também queremos que haja formação para estas associações de proteção civil, para as pessoas, porque não é só andar no incêndio a pegar na mangueira, é preciso ter formação para fazer as coisas bem feitas, mas é preciso distinguir aqui assim o que é que são bombeiros, os apoios que são dados a bombeiros e os que são dados às associações de proteção. E estamos a trabalhar nisso e, portanto, iremos aprofundar brevemente esse quadro de apoios. Esta medida surgiu, houve uma necessidade específica, alguém manifestou que faria sentido esta oportunidade de fazer de piscina e o Executivo entendeu que sim, portanto, esta está aqui assim hoje já para ser aprovada. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se... Faz favor, Jorge Melo. É apenas um pequeno reparo que me passou. A Sra. Ministra da Administração Interna anunciou esta semana que irá procurar, no decorrer do próximo ano, a criação do cartão social para, isso que o Sr. Presidente falou aqui nos bombeiros, que irá criar o cartão social para os bombeiros. Visto que tem havido esta aproximação com a Secretaria de Estado da Administração Interna, o alerta que quero deixar é que se pense precisamente já nestas unidades locais de proteção civil, que se pense na proteção civil de Valongo, assim como todas as outras entidades que trabalham nesta área, no sentido de sensibilizar a Secretaria de Estado de que, da mesma forma, vai existir um cartão social para os bombeiros, seja pensado desde já, e visto vai ser elaborado um documento de raiz, que presumo que a posteriori irá à Assembleia da República para aprovação, que se pense já e que o Executivo faça aqui um sinal de alerta para estas mesmas instituições e para os seus homens, visto que temos aqui um mote e parece-me ser esta a altura indicada para isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém pretende usar da palavra neste ponto. O Sr. Presidente também não. Então, votaríamos o ponto 3.6. Repito, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo com a secção de proteção civil da Junta de Freguesia de Valongo do Voga para a utilização gratuita das piscinas municipais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto 3.7, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Contratos Interadministrativos 2016. Não sei se o Sr. Presidente pretende aqui dar algum esclarecimento prévio. Se não, inscrições para usar da palavra neste ponto. José Vidal, faz favor. Sr. Presidente, eu só queria aqui um esclarecimento, que é o seguinte. Várias vezes durante as Assembleias, e foi referido nos últimos anos, que os contratos eram todos executados até 30 de novembro, inclusive houve autarquias que nem sequer receberam dinheiro, portanto, dos contratos que não terminaram no próprio ano.
E agora vem aqui, logicamente, quando há uma diretiva, há sempre exceções, pode acontecer qualquer situação que leve à exceção. Eu gostaria de saber qual foi a exceção, porque é que este contrato, como é que eu hei de explicar, que nós estamos a aprovar hoje, a sua assinatura, que depois ainda tem que ser retificada, etc., etc., que termina não a 20, mas a 30 de janeiro, o que é que levou a que nós aprovemos hoje um contrato para que termine a 30 de janeiro? Qual foi o problema, a exceção que levou à regra que era até 30 de novembro é que seriam pagos, quem fosse depois de 30 de novembro não receberia? Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor. Peço desculpa. Sr. Presidente da Junta. O Sr. Presidente da União de Freguesias. Não, sendo assim, desculpa, eu não tinha, não sei se tinha escrito ou não. Tinha, ok. Peço desculpa. Muito boa noite, Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Executivo, caros companheiros da Assembleia, Comunicação Social, uma palavra muito especial ao público de Belazema e, como ainda não tinha tido a oportunidade de vir cá, um abraço muito, muito especial ao Presidente Vasco pela forma fantástica que nos recebeu, nos está a receber hoje também, e mais, pela forma sempre colaborante que tem para connosco, presidentes de junta. Não podia hoje deixar de lhe dar um abraço muito grande por isso. Efetivamente, apesar de ser mais novo que eu, o Vasco anda nesta vida há muito mais anos que eu e tem desenvolvido um papel muito, muito importante para as suas gentes e para o nosso Conselho. Passando a este tema, queria agradecer ao Sr. Professor Vidal a oportunidade de ter vindo aqui, até porque, se não fosse este tema, possivelmente hoje não viria. O que hoje está aqui a acontecer não é mais do que a retificação de um protocolo que vai dar à Junta de Freguesia de Barroio e Aguada de Baixo uma verba, e com o devido respeito ao Executivo, uma verba que é apenas uma migalha do que se está a fazer. Mas, no dia 30 de novembro, este protocolo estava mais do que executado. Isto é uma mera retificação, houve aqui algum desencontro. Para quem não conhece os procedimentos, no caso deste protocolo específico, e porque se trata de uma obra bastante complexa, a Junta de Freguesia de Barroio arranjou um arquiteto e arranjou alguns técnicos que levaram ao conhecimento da Câmara Municipal um projeto bastante arrojado e com muitos apoios nós vamos conseguir fazer a primeira fase muito para além destes tais 18.500 euros de protocolo. Se quiser saber as verbas finais, terei depois a oportunidade de as dizer, mas para já, nesta primeira fase, posso lhe dizer que vão para muito próximo do dobro. Isto tudo, como é óbvio, com poupanças do Executivo da União de Freguesias de Barroio e Aguada de Baixo. Sou dos que tento sempre cumprir, neste caso não quero deixar acusação nenhuma, houve aqui alguns contratempos e que impediram que este protocolo fosse assinado, fosse ratificado para ser assinado na última Assembleia de setembro, se não estou, corrija-me, Sr. Vereador Jorge. Penso que estaria quase tudo pronto, depois houve qualquer coisa que foi... Agora, a verba está cabimentada, está gasta e a Câmara não vai fazer mais que a sua obrigação de que é dar-nos estes 18.500 euros. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para eventualmente responder. responder. Vice-Presidente, que foi quem tratou deste assunto. Bom, então para esclarecer este assunto é o seguinte. Primeiro, faz parte da estratégia do Sr. Presidente da Junta e naturalmente que nós não temos nada contra a divisão equitativa entre do valor dos contratos interadministrativos a celebrar com a Câmara pela antiga freguesia da Aguada de Baixo e Barroio. E tem-o feito durante estes anos todos. É uma estratégia sua, não digo outros, noutras circunstâncias, optam por em cada ano fazer uma obra com princípio, meio e fim em cada um das freguesias, das antigas freguesias. O senhor
quis fazer assim, faz, para nós está bem. Agora não se queixe que é pouco, porque normalmente é dividido por 2 e são 2 protocolos. Relativamente à questão, em fevereiro, quando decidimos os outros protocolos com as juntas de freguesia todas, o Sr. Presidente da Junta disse que só tinha disponível projeto e ideia de intervenção para a Guarda de Baixo e que solicitou nessa altura que ficasse este a aguardar. Eu ia-lhe pedir em que altura é que apresentou, embarrou o estudo do arquiteto Rafael? Final de setembro. Eu diria que ele em outubro procurou na Câmara e nessa altura disponibilizou-se para avançar com a obra. Nós não fomos muito exigentes, vimos um esboço apresentado pelo arquiteto, portanto não tinha cálculos, não tinha mais nada e aceitámos na mesma avançar com o protocolo. Foi celebrado foi aprovado em executivo na reunião de 3 de outubro. Como não houve mais nenhuma Assembleia anterior, está aqui hoje para ser ratificado. Naturalmente que não faria sentido nenhum estarmos hoje a fazer a aprovação aqui nesta Assembleia de um protocolo que já deveria ter terminado em 30 de novembro e, portanto, decidimos quebrar este compromisso que temos com todos os Presidentes da Junta, que todos entre si tiveram, de que assumiram de que fariam as obras sempre até 30 de novembro. E isto numa questão, não é nenhuma obrigação imposta pela Câmara, é no sentido claramente de proteger as juntas de freguesia para que não passem de um ano para o outro verbas que naturalmente vão onerar o orçamento seguinte. Foi esta a questão, parece que estamos todos de acordo, é esta a realidade dos factos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não sei se há mais alguém que quer usar a palavra neste ponto. Se não, votaríamos 3.7, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Contratos Interadministrativos 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Avançaríamos para o ponto 3.8, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo de cedência das antigas instalações do Jardim de Infância de Altos Ferreiros à União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba. Não sei se aqui alguém quer tecer alguma consideração. Parece que não. Então passaríamos à votação. Penso que não vale a pena repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. 3.9. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de revogação de deliberação, proposta de suspensão parcial do plano de pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de medidas preventivas. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara pretende aqui dar algum esclarecimento prévio, talvez fosse importante. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Tendo em conta o ponto seguinte, naturalmente. Sim. Em tempos, já aqui há cerca de 3, 4 meses, veio aqui uma proposta para suspensão da eficácia do plano de pormenor para podermos dar acolhimento à empresa JF Bikes. Só que, entretanto, como é de conhecimento e que também foi deliberação desta Assembleia, a Câmara adquiriu o terreno ao Lidl e já celebrou contrato com esta empresa, JP Bikes, JF Bikes, para poder construir. E é aquilo que está a acontecer neste momento. Já está a construir em cerca de metade do lote que era anteriormente do Lidl. Então, urge regularizar a situação de um pedido de suspensão de eficácia de um plano que estava pendurado e que não iria ter sequência. E por isso aquilo que vemos aqui dizer é que não é para ter sequência esse pedido de suspensão e, portanto, para ser anulado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Não sei se alguém... Porque fala já do outro? Sim, talvez fosse melhor. Ok, pronto. Então, sim. O outro é um pedido da Ciclofapril, que não é para o mesmo sítio, é para o terreno ao lado, onde queremos fazer a mesma operação, portanto, fazer o pedido de suspensão de eficácia do plano pormenor. Isto tem a ver sempre com aquela faixa dos 100 metros de proteção da faixa de proteção de combustíveis, gestão de combustíveis, de proteção, portanto, e aquilo que pretendemos, portanto, fazer é vender também à empresa Ciclofapril essa parcela, são cerca de 45 mil metros quadrados, onde eles pretendem instalar uma unidade empresarial e que querem começar a construir muito rapidamente para dar resposta às encomendas que têm neste momento. Muito bem. Não sei se alguém pretende usar a palavra em qualquer um destes pontos, podíamos até, enfim, discuti-los em conjunto, uma vez que são relacionados.
Se não, passaríamos então à votação, primeiro do 3.9, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de revogação de deliberação, proposta de suspensão parcial do plano de pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de medidas preventivas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos então ao ponto 3.10 e neste caso votaríamos também já. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de suspensão parcial do plano de pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de medidas preventivas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto 3.11, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para isenção de taxas nos processos de requalificação de prédios e ocupação do espaço público por motivo de obras. Prorrogação de prazo. Não sei se aqui o Sr. Presidente quer dar algum esclarecimento, faz favor. Talvez fosse útil. Sim, eu falaria na 3.11, 3.12 e 3.13. Faz favor. Estas três propostas visam, nós aprovámos aqui, ou foi aprovado aqui na Assembleia, a concessão de determinados benefícios fiscais e condições de edificabilidade e de atuação para zonas que estão definidas para o Conselho todo e outras para que algumas medidas de apoio na área da reabilitação urbana. E aquilo que nós vimos aqui hoje propor é que não acabem, essas medidas não acabem a 31 de dezembro, como foi proposto na altura, mas sejam prorrogadas, sim, até 30 de setembro do próximo ano. Basicamente, é isto que está aqui, assim, em causa. Muito bem. Peço desculpa. Peço desculpa, até 31 de dezembro a minha proposta é que era até 30. Ok. Certo. Muito obrigado, então, pela correção. Muito obrigado. Muito bem. Não sei se alguém pretende usar a palavra relativamente a qualquer um destes pontos. 3.11, 3.12, 3.13, qualquer um deles. Bem, independente. Peço desculpa. Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Presidente. Faz favor. Permite-me, se é isso que está, eu penso que a Assembleia também, se concorda com esta alteração, pode deliberar nesse sentido, propondo a alteração até 31 de dezembro e estamos com tudo sanado, na minha perspectiva. Certo? Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Nada contra. Ficaria então até 31 de dezembro. Se ninguém pretende aqui usar da palavra, então votaríamos o ponto 3.11. Repito, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para isenção de taxas nos processos de requalificação de prédios e ocupação de espaço público por motivo de obras, prorrogação de prazo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos então ao ponto 3.13, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio à pintura de fachadas e muros, prorrogação de prazo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o 3.13, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização de demolições de edifícios degradados, alargamento do período transitório. Repito, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização de demolições de edifícios degradados, alargamento do período transitório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Passaríamos ao ponto 3.14, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a extinção da Associação de Municípios de Águeda, Albergaria à Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e Severo do Voga. Não sei se o Sr. Presidente quer aqui dar algum esclarecimento. Sim, Sr. Presidente. Faz favor. Isto é muito fácil criar associações e depois é muito complicado de as extinguir. O que é que se passa? Em tempos idos, muito idos já, foi constituída uma associação para que, entre outras coisas, criou o Gabinete de Apoio Técnico aqui assim em Águeda. E que, como já há muitos anos também, que não tinha atividades. Estava completamente desativa, sem atividades. Nós demos com esta situação porque a Câmara fez uma proposta aos outros municípios para adquirir as frações em causa. E, quando foi para fazer a escritura, é que nos deparámos, fomos confrontados com a situação que a associação já não funcionava, mas não tinha sido extinta. E então, para fazer esta
escritura, porque tinha sido comprado pela Associação. Temos de extinguir a Associação para depois os municípios poderem vender o património à Câmara de Águeda. E é por isso que estamos aqui hoje, trazemos aqui este ponto, que é para extinguir a Associação, porque não faz sentido que ela ainda mantenha existência, e depois podermos fazer as escrituras definitivas desses apartamentos. Muito obrigado. Se alguém quiser usar da palavra, faz favor. Se não, vamos votar a proposta da Câmara Municipal para a extinção da Associação de Municípios de Águeda, Albergaria à Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e Severo do Voga. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.15. Análise do relatório do auditor externo sobre a informação financeira do primeiro semestre de 2016. Aqui não é um ponto para se votar, é um ponto para se analisar. Não sei se alguém aqui se quer inscrever para usar da palavra. Hilário Santos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só venho fazer aqui uma questão, ou duas, sobre este relatório. Nós vemos aqui na página 2, na análise orçamental, na execução orçamental da despesa deste ano, portanto até junho, onde tínhamos um total de compromissos assumidos de 21.632.000 euros, mas que estariam pagos 12.912.000 euros. Portanto, entre os compromissos assumidos e a despesa paga, havia um diferencial de 9 milhões de euros. Estou a falar no mapa 1, execução orçamental da despesa. A minha questão é esta. Estes 9 milhões que aqui estão assumidos e não pagos, alguns destes 9 milhões estão refletidos no mapa 8, a que se refere dívidas a terceiros? O mapa 8 tem dívidas a terceiros. Total de dívidas a terceiros, 8.765.000 euros. Portanto, o que eu estou a perguntar ao Executivo é se estes 9 milhões de euros que estão assumidos e não pagos, algum deste valor consta já das dívidas a terceiros. Não, Sr. Engenheiro. Tudo o que é compromissos não é dívida ainda. Vamos lá ver, quando se faz uma empreitada, compromete-se uma determinada verba para aquela empreitada toda. E depois só se vai fazendo dívida conforme chegam os autos. Portanto, não há qualquer relação entre o compromisso e a dívida. Quer dizer, será dívida futura, mas não dívida presente, porque não existem autos. Não, era o que eu esperava também, mas não tinha essa certeza, porque como parecia a mim que 17 milhões de euros, no fundo, entre dívida e compromisso, me parecia um valor elevado, mas pronto, veremos no final do ano como é que estamos. A outra questão tem a ver com... Eu penso que já falei disto ano passado, mas não tenho bem a certeza. Dos anexos ao balanço. Eu não sou desta área, mas nos anexos ao balanço, eu vejo no resultado líquido do período 2015 menos 544.678 euros. E depois vejo na página a seguir, portanto estou a falar da página 11, depois na página a seguir, na página 12, vejo o resultado líquido do período. A página 11 é o balanço. A página 12 é a demonstração de resultados. Aparece como resultado líquido do período 3.802.000 euros. Quer dizer que no balanço o resultado é negativo em 544, na demonstração de resultados é positivo em 3.802.000. Não sei se o Executivo me sabe responder se estão os dois certos, provavelmente não estarão. Qual dos dois é que está certo? Mas pronto, penso que já o ano passado me referi a qualquer coisa deste tipo, não tenho bem a certeza, Sr. Presidente e Sr. Vereador da área, mas presumo, e não vou garantir aqui porque o Sr. Presidente já que os meus números não são iguais aos seus, que aqui alguma coisa também não estará muito bem lida. Se me souber depois esclarecer, hoje ou mais tarde, muito obrigado. Sr. Engenheiro, essa não sei mesmo esclarecer. Para dizer a verdade, eu tenho alguma dificuldade, não tenho dificuldade nos números. Eu sou bom a fazer contas de merceeiro. Estas contas aqui, assim, de balanços e não sei quanto, tenho alguma dificuldade. Mas, com certeza que alguém na Câmara lhe irá dar
essas explicações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais alguém pretende aqui usar da palavra neste ponto. Se não, passaríamos ao ponto seguinte, com, naturalmente, o compromisso do Sr. Presidente da Câmara de alguém esclarecer a dúvida do Sr. Deputado Hilário Santos, dúvida legítima. Passaríamos, portanto, ao ponto 3.16. O ponto 3.16 tem um conjunto de subpontos, como sabem. À semelhança do que costumamos fazer, aquilo que eu propunha era que os discutíssemos em conjunto e depois votássemos um a um. Portanto, análise, ponto 3.16, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização prévia de compromissos plurianuais, de acordo com a Lei 8 de 2012, de 21 de fevereiro. Temos já uma inscrição. O Sr. Deputado Alberto Marques, faz favor. Boa noite. Boa noite, Sr. Presidente, mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, público, comunicação social e quem nos assiste pela AGDA TV. No âmbito destes assuntos das despesas plurianuais, queria apenas esclarecer aqui uma dúvida que me surgiu numa delas, tem a ver com o fornecimento de energia elétrica, em que depois está discriminado por vários edifícios, para os quais é suposto assumir compromissos para fornecimento de energia para mais que um ano, para vários anos. E depois surgiu-me aqui um aspecto que está aqui explícito e que não sei se terei resposta a ele agora, mas pelo menos fica a pergunta para uma Assembleia futura. É que um dos edifícios que aparece aqui é o Centro de Artes e parece-me aqui como despesas previsíveis para o fornecimento de energia elétrica para 2017 à volta de 18 mil euros, para 2018 mais de 28 mil euros. E a minha questão é esta, isto é mesmo assim? Ou seja, o Centro de Artes vai custar só em energia elétrica por ano, por mês, mais de 2 mil euros? Pronto, e nisto leva-me a outra parte da questão, que não tem a ver com esta, mas que deixo já o pedido, para ver se me conseguem esclarecer numa próxima Assembleia ou oportunidade, uma estimativa, um relatório com os gastos, os custos de manutenção e de funcionamento do Centro de Artes e Espetáculos. O Sr. Presidente da Câmara já em tempos teve a oportunidade de dizer que não era uma das suas principais preocupações, a preocupação era fazer o Centro de Artes e depois quem viesse a seguir que o dinamizasse, aproveitasse e rentabilizasse. Mas se avaliar por esta amostra do custo de energia elétrica de mais de 2 mil euros por mês só em conta de energia, dá-me aqui que pensar um bocadinho e gostava de ver este assunto mais aprofundado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se mais alguém aqui pretende usar a palavra antes dos esclarecimentos do Sr. Presidente da Câmara. Parece que não. Faz favor, Sr. Presidente, de responder à questão. Sim, muito obrigado. Em primeiro lugar, estes procedimentos que vêm aqui é para que nós possamos juntar todos os contratos que vamos fazendo novos ao contrato que temos vigente, ou seja, não irmos ao mercado com novos contratos. Nós temos um bom contrato de fornecimento de energia e vamos agregar estes contratos todos. Essa sua questão que me colocou, eu coloquei-a também. E coloquei-a também e dei-me ao trabalho porque não há eu penso que os serviços não têm estimativa nenhuma para fazer este valor do Centro de Artes. Ponto. Mas dei-me ao trabalho de olhar e pedir valores aí para duas escolas. Exato. E tem duas escolas com consumos absolutamente diferenciados que me aparecem com valores iguais. E eu mandei a informação para trás, mas depois disseram-me que tinha de ir com muita urgência à Assembleia, à reunião de Câmara imediata e à Assembleia Municipal e não tinham possibilidades de refazer os valores. Portanto, estes valores estão todos estimados por alto. Estes valores do Centro de Artes eu penso que também estão muito estimados por alto. Mas o Centro de Arte terei mais tarde, dentro de pouco tempo, a oportunidade de lhe dar valores muito mais exatos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais alguém pretende aqui fazer alguma consideração sobre cada um destes subpontos. Se não, passaríamos à votação de cada um deles. Repito, 3.16, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização prévia de compromissos plurianuais e votaríamos o ponto 3.16.1, atribuição de apoio à Associação de Recreio, Cultura e Associativismo da Guarda de Baixo,
época 2015-2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.16.2, aceitação de candidatura recebida fora de prazo e atribuição de apoio à Associação Pró-Imigrante. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.16.3, aquisição de serviços de responsabilidade técnica pela exploração de instalações elétricas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.16.4, programa de apoio às organizações de solidariedade social, proposta de retificação de valor do apoio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. 3.16.5, aceitação do pedido de reformulação de candidatura e proposta de atribuição de apoio ao Centro Social de Blasaima. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.16.6, aceitação de candidatura recebida fora de prazo e proposta de atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Recardens. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.16.7, apoio ao Catraio para pagamento de transporte no âmbito do projeto de equitação terapêutica. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.16.8, aquisição de serviços de manutenção de elevadores. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.16.9, prestação de serviços de desinfestação e controle de pragas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, finalmente, 3.16.10, ajuste direto de fornecimento de energia a vários edifícios / infraestruturas ao abrigo da cláusula 21 do caderno de encargos, novos serviços similares do procedimento RA, enfim, dispenso-me de referir a estas siglas, todas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora passaríamos aos pontos 3.17 e 3.18, cuja inserção na ordem de trabalhos votámos aqui na primeira parte desta sessão, no passado dia 7. E o ponto 3.17 é análise e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração ao protocolo de cooperação técnica e financeira para desenvolvimento em parceria de programas e projetos de requalificação das instalações do Hospital de Águeda. Pedi ao Sr. Presidente que clarificasse este ponto, talvez fosse importante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, aquilo que está aqui em causa é acertos de pormenor de quem faz o quê. Não há acertos financeiros, isso já estava tudo acertado, não houve alterações. Agora as burocracias é que são muitas e é preciso fazer o fato à medida de quem o vai vestir. E isto, eu já trago isto, já é a terceira vez que venho aqui assim, já estou até um bocadinho cansado, se não fosse para o fim em que aqui sinceramente, já estava a pensar em abandonar o processo, porque é demasiado tanta correção, mas é isso efetivamente que está aqui em causa, são correções para podermos apoiar a recuperação do hospital. Muito obrigado, da urgência do hospital. Muito bem, não sei se mais alguém aqui pretende fazer algum considerando. Faz favor, Sr. Presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralha. Acerca deste assunto, a única coisa que queria dizer é que, e queria que ficasse registado, é que há o compromisso do Estado de uma parte, há o compromisso da Câmara de uma parte e não há compromisso nenhum da Santa Casa da Misericórdia, que fica com as obras feitas e pagas, recebe a renda e, mais uma vez, o erário público está a investir numa coisa que é privada, porque a Santa Casa da Misericórdia é privada, é dos seus irmãos, não é? Os sócios são irmãos. E ao longo dos anos tem acontecido exatamente isto, com uma série de instituições, e não me parece que devia haver aqui uma salvaguarda do município, porque os terrenos continuam a ser todos da Misericórdia, e portanto aqui deveria haver alguma contrapartida para o dinheiro público que é investido em algo que é privado, e portanto acontece sempre um bocado isto, quer dizer, porque é para a saúde das pessoas, porque é para melhorar as instalações,
a Câmara entra com algum dinheiro, eu acho que devia haver alguma salvaguarda desse dinheiro investido. Era só isso que eu queria aqui ressalvar, de resto, tudo bem. Muito bem, muito obrigado. Não sei se o Sr. Presidente quer aqui fazer algum comentário. Desculpe, sim. O Sr. Deputado António Martins. Sr. Presidente, eu queria só pedir ao colega Paulo Seara que faça aqui uma proposta relativamente às salvaguardas que devem ser verificadas nesta matéria. Porque das duas uma, ou se compra as instalações à misericórdia, ou então não sei como é que se vai fazer, ou então não se faz obra. Quer dizer, eu não consigo ver tão longe, mas se houver uma proposta, eu estou na disposição de a apoiar se ela for benéfica e se traduzir em benefício para o município e para o coletivo, retirando à misericórdia aquilo que de facto é dela, mas que no fundo está a ser utilizado no benefício do coletivo. Porque eu não consigo perceber outra forma de resolver o problema. O Dr. Paulo Matos, talvez aqui há uns 15, 20 anos, para aí, fez a sugestão de se construir um hospital novo em Águeda. Recorda-se? Não, o Dr. Paulo Matos também era dessa opinião. E, portanto, aí estávamos todos tranquilos. Construía-se um hospital, era do Estado, tudo bem. Mas, quer dizer, neste momento o problema é que, por muito que nós entendamos que usar aquilo que é dos outros, neste caso das misericórdias, não salvaguarda totalmente, pode ser lícito, pode estar correto, o princípio, o juízo de valor está correto, mas não há outra solução neste momento, tanto quanto eu vejo. Portanto, se houver uma outra proposta, eu, pessoalmente, até estou na disposição de ponderar sobre ela e, eventualmente, apoiar, mas neste momento não vejo, de facto, Paulo Seara, não vejo outra situação. Faz favor, Paulo Seara. Bom, a gente quando diz alguma coisa e depois quando tem reptos vem cá. Sendo o senhor um homem da área do privado, sabe que o equipamento que é da Santa Casa da Misericórdia não está a ser usado por misericórdia para as pessoas. Há uma renda que é paga. Portanto, não está a ser a Santa Casa da Misericórdia, no âmbito da misericórdia, a ceder as instalações graciosamente para todos. Não. Portanto, recebe uma contrapartida, ou seja, uma renda do Ministério da Saúde. Penso eu. Se há obras de beneficiação, uma das formas, eu até pensei que você percebesse mais disso da área privada do que eu nem quis dizer, que é para não atropelar o seu pensamento. Nem o de Paulo Matos queria um hospital novo, que eu também queria na altura. Aliás, toda a gente queria, mas não é isso que estamos a discutir. E, portanto, se a Câmara Municipal vai entrar com 600 mil euros, para que haja melhores condições para nós todos, e acho que essa é uma das funções da Câmara Municipal, e muito bem, ser, portanto, uma entidade que está aqui para ajudar a resolver problemas, aquilo que eu estava a dizer é que, de certa maneira, podia ser cativa uma dessas verbas, são cerca de 8 mil euros, que penso que a Santa Casa recebe de renda do Ministério, podia ser passado para a Câmara Municipal, por exemplo. Tem aqui uma forma. Há uma série de outros terrenos que a Santa Casa tem e património que tem, que podia ser de endereço municipal, passar para o domínio público. É só isso, porque são 600 e tal mil euros que a Câmara vai investir para o bem de todos, mas numa propriedade que é privada. Privada. E não pública, embora esteja na área do domínio público, porque é utilizado por todos, mas mediante o pagamento de uma renda. E, portanto, aquilo que eu estava a dizer é que a Câmara tem uma série de funções. E aquilo que eu estava a dizer é que quando se investe naquilo que é privado, devia haver também um ressarcimento, que não há. Ou seja, há um investimento da Câmara para que o hospital fique a servir melhor as pessoas, mas, de facto, o bem, que vai ter um investimento de 600 e tal mil euros, continua na propriedade de privados, que é a Santa Casa da Misericórdia neste caso. E eu queria dizer que eu não tenho nada contra a Santa Casa da Misericórdia. A minha mãe trabalhou lá, a minha esposa trabalha lá, e, portanto, nem sequer tenho nada contra a Santa Casa da Misericórdia. Eu estou a falar na questão do princípio. A questão do princípio. E a questão do princípio é que o que é privado, de facto é privado, e o Martins disse, e muito bem, é privado. E, portanto, o privado não tem que financiar nada ao que é público.
E disse aqui muito bem. E eu estou inteiramente de acordo consigo. Por isso é que a Santa Casa recebe uma renda de 8 mil euros por ter o hospital alugado ao Ministério da Saúde. E eu estou inteiramente de acordo consigo. Agora, quem tem um edifício tem também o dever de o manter. Dizem, não sei se é verdade, dizem que sim. Parece que é assim. E era nesse sentido que eu estava a dizer que podia haver uma forma. Eu falei na questão do princípio. Queria só que ficasse aqui vertido isso. Dei a minha opinião. Contudo, o Sr. Presidente disse muito bem, já é a terceira vez que isto é bem, é preciso retificar isto, aquilo e aquilo outro. Eu só vim dizer isso, é uma questão de princípio. E que daqui para a frente, porque não vamos inviabilizar agora, à última hora, em cima disto, e ainda pôr aqui um problema. Não. Vamos avançar, mas que de futuro haja mais cuidado neste tipo de negociações, e essa é a minha opinião. Encontrando uma forma de o fazer. É aquela que nós entendemos que possamos fazer. Era só isso. Muito obrigado. Hilário Santos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. No meio desta discussão toda, levantou-se-me aqui uma dúvida. Estamos aqui a falar da Santa Casa da Misericórdia, é saber se a Câmara fez alguma proposta à Santa Casa da Misericórdia para ela ajudar, em alguma parte pequena, na comparticipação destas obras, que uma parte delas são de adaptação às necessidades do hospital e ela aí não tem nada com participar, mas outra parte delas, com certeza, que tem a ver com o melhoramento do próprio edifício, segundo sei. Não sei se a Câmara chegou ou não a fazer alguma proposta à Santa Casa da Misericórdia, se houve ou não alguma conversa nesse sentido. Essa é uma questão. E a segunda, que mesmo esta não sei mesmo, é se aquele edifício paga IMI. E se paga IMI, se houver obras, terá que ser reavaliado. Muito obrigado. Muito obrigado. Zé Vidal, faz favor. Sr. Presidente, eu só vinha cá para concordar em absoluto com a questão de princípio que o Sr. Presidente da Junta, Paulo Seara, tomou aqui. É uma posição de princípio que é uma posição de princípio do Partido Socialista, das pessoas que se preocupam com as questões públicas e com os investimentos privados. E não estamos a falar de um privado qualquer. Há um privado, mas há um privado que é a Santa Casa da Misericórdia, que tem uma função enorme social, tem uma função enorme nos seus princípios, nos seus objetivos, e que beneficia diretamente de muitas das atividades, muitas das candidaturas pagas pela Câmara Municipal e beneficiou e beneficia, e certamente bem, de muitas das investimentos que a Câmara Municipal tem feito, candidaturas, etc, etc. Portanto, devia haver uma reciprocidade e quando é a autarquia a investir no privado, tudo bem. Quando é o privado, neste caso o privado social, não é o privado empresarial, o privado do lucro, que já tem também verbas e atribui muitas verbas no âmbito da responsabilidade social às mais variadas situações. A maior parte das empresas, grandes empresas, têm grandes verbas afetas à responsabilidade social. Mas quando falamos de uma Santa Casa da Misericórdia, eu só digo, temos que ter misericórdia, mas é também de nós próprios. Obrigado. Muito obrigado, José Vidal. Não sei se mais alguém pretende aqui usar da palavra neste ponto, Sr. Presidente. Se não, pedia ao Sr. Presidente responder. Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. E iria começar pelo IMI. Sinceramente, não sei se paga IMI. Como, aliás, não sei quem é que paga IMI em Águeda, além de eu próprio, não é? Porque a Câmara não tem acesso a quem é que paga IMI. Quem são os que pagam, quem são as isenções, quem são os que estão em débito. Nós não sabemos isso. Sabemos que vêm umas transferências, mas não sabemos de que é que correspondem, quem é que paga, quem é que não paga. Aí a transparência fiscal é uma coisa ainda muito opaca, não é? Na realidade, não temos. Houve um ano, inclusivamente, que desceu o IMI e nós perguntámos às finanças e nunca soubemos porque é que tinha descido a receita do IMI de um ano para o outro. Mas pronto. Sobre a Santa Casa da Misericórdia. A minha noção de público e privado, e neste caso concreto, é que este privado está ao serviço do público.
e, portanto, tem lá um serviço que é do Estado. E tem um serviço que é do Estado e que, no caso concreto, eu às vezes costumo pôr assim no papel dos outros, a Santa Casa da Misericórdia, o hospital precisa ter uma urgência em condições para cumprir a lei. A Santa Casa da Misericórdia diz, com certeza, nós autorizamos que faça as obras. Com participação, não. Os senhores querem melhorar, nós alugamos um edifício, tem este valor, precisam de melhores condições, nós estamos a dar-vos condições para que a realizem. Eu não pus aqui, contrariamente a outros, por exemplo, no GIC, em que pusemos cláusulas de utilização e de utilização, porque eu entendo que o Estado vai ficar durante os anos que forem necessários, os anos suficientes para amortizar este investimento com aquelas instalações. Por isso é que, e estou a fazer fé que o Estado é pessoa de bem e que vai fazer isto e que não vai abandonar, que não vai tirar de lá o serviço de urgência muito rapidamente e encerrar aquelas instalações. É com base nisto. Porque eu tenho dúvidas que se o Serviço Nacional de Saúde saísse do Hospital de Águeda e entregasse o edifício à Santa Casa, se a Santa Casa iria conseguir fazer daquilo verdadeiramente um hospital. Mas aquilo que está aqui assim em causa é que eu acho que, face a ser uma obra do Estado, e ser na urgência que é fundamental, e que o Estado não estará para encerrar, não vejo necessidade de termos outras precauções, nem vejo, sinceramente, que das conversas que tive com o Mota Rodrigues, o Sr. Mota Rodrigues, o Sr. Provedor, peço desculpa, sobre este assunto, ele se mandava assim uma bicadazinha, ele ria-se e desviava o assunto, obviamente, porque como eu faria também, ele já permite e não põe qualquer problema, obviamente, na realização das obras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não sei se mais alguém aqui pretende usar da palavra. Se não, passaríamos à votação da proposta da Câmara Municipal de alteração ao protocolo de cooperação técnica e financeira para desenvolvimento em parceria de programas e projetos de requalificação das instalações do Hospital de Águeda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, finalmente, passaríamos ao último ponto, análise, ponto 3.18, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de incremento de despesas decorrentes de modificações objetivas de aquisição de serviços de seguros através da contratação de diversas apólices de seguros. Talvez o Sr. Presidente pudesse aqui esclarecer este ponto. Os documentos foram disponibilizados, mas ainda assim... Isto tem a ver com a contratação de seguros que não estava previsto no contrato normal de seguros e, portanto, é uma despesa plurianual. Às vezes algumas despesas destas são bastante baixas, mas tem de ter sempre autorização da Assembleia Municipal e por isso que vem aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se aqui alguém quer solicitar algum esclarecimento ou algum comentário. Se não, passaríamos à votação da proposta da Câmara Municipal de incremento de despesas decorrentes de modificações objetivas de aquisição de serviços de seguros através da contratação de diversas apólices de seguros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E concluímos aqui a nossa ordem de trabalhos. De acordo com o nosso regimento, pergunto ao público se pretende aqui fazer algum elemento do público fazer alguma intervenção. Como sabem, há dois momentos nas nossas assembleias, de acordo com o nosso regimento, um no início e outro no final. Se houver alguém que queira intervir, faz favor. Se não, pergunto à senhora Primeira Secretária se estamos em condições de ler a minuta. Sim, muito bem. Muito obrigado. Vou-lhe passar o microfone para poder ler. Ora, muito boa noite a todos. Eu vou-me escusar de ler a ordem de trabalhos porque, como sabem, é extensa. E vou lendo só à medida que vou fazendo a leitura da ata. Assim sendo, e no período de ordem do dia
foi feita a apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira do município, nos termos do disposto à linha C do número 2 do artigo 25 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Neste ponto, registrou-se a intervenção do Sr. Deputado António Martins, do CDS. Ponto 3.2, análise e votação da proposta da Câmara Municipal das grandes opções do plano, proposta de orçamento e mapa de pessoal para 2017. O Sr. Vice-Presidente da Câmara prestou esclarecimentos e registaram-se as intervenções do Sr. Deputado Hilário Santos, do Sr. Presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralha, Paulo Seara, dos Srs. Deputados Paulo Pereira e José Vidal. O Sr. Vice-Presidente da Câmara, Jorge Almeida, e o Sr. Vereador Edson Santos responderam às questões colocadas. Colocada à votação, o ponto foi aprovado por maioria, com 3 votos contra e 4 abstenções. Ponto 3.3, eleição de 2 representantes da Assembleia Municipal na CPCJ de Águeda. Neste ponto foram propostos os deputados José Vidal e Jorge Melo, do PS, tendo o primeiro sido eleito com 19 votos a favor, 1 contra e 5 abstenções, e o segundo com 19 votos a favor e 6 contra. Houve ainda 2 votos nulos. A sessão foi interrompida há 1 hora e 37 minutos. Penso que há aí não se importa de ver, mas tenho a impressão que não foram 6 votos contra, foram 6 abstenções. 6 brancos. 6 brancos, assim aqui é. Ok, então, com 19 votos a favor e 6 votos em branco, certo? Exatamente. Houve ainda 2 votos nulos. A sessão foi então interrompida há 1 hora e 37 minutos. Já hoje, continuou-se com a sessão, com a 5ª sessão ordinária desta Assembleia Municipal, no ponto 3.4, análise e votação da proposta da Câmara Municipal do Plano Municipal de Desporto. Intervieram os deputados Hilário Santos, José Vidal, Paulo Seara e Manuel Farias. O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos. Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 8 abstenções. Ponto 3.5, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio à União de Freguesias de Travassoa e Ós da Ribeira, no âmbito dos 500 anos do Federal de Ós da Ribeira. Não houve intervenções e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.6, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo com a secção de Proteção Civil da Junta de Freguesia de Valongo do Voga para a utilização gratuita das piscinas municipais de Águeda. Interveio o deputado Jorge Melo. O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.7, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Contratos Interadministrativos de 2016. Intervieram o deputado José Vidal e o Presidente da Junta da União de Freguesias de Barroia e Aguada de Baixo, Wilson Gaio. O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.8, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo de cedência das antigas instalações do Jardim de Infância de Atos Ferreiros à União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba. Não houve intervenções. Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.9. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de revogação da deliberação, proposta de suspensão parcial do plano pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de medidas preventivas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos. Não houve intervenções e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.10, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de suspensão parcial do plano de pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de medidas preventivas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos, não houve intervenções e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.11, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para isenção de taxas nos processos de requalificação de prédios e ocupação de espaço público por motivo de obras. Prorrogação de prazo. O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos e, colocada à votação, foi a proposta aprovada por unanimidade. Ponto 3.12, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio à pintura de fachadas e muros, prorrogação de prazo. O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos. Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.13, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização de demolições de edifícios degradados, alargamento do período transitório. O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.14, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a extinção da Associação de Municípios de Águeda, Albergaria à Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e Severo de Boga. O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos, não houve intervenções e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
Ponto 3.15. Análise do relatório do auditor externo sobre a informação financeira do primeiro semestre de 2016. Interveio o deputado Hilário Santos. O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos. 3.16. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a autorização prévia de compromissos plurianuais de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, Assunção para. Interveio neste ponto, e porque foi feita a discussão em conjunto, o deputado Alberto Marques. O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos. Depois, quanto ao ponto 3.16.1, atribuição de apoio à Associação de Recreio, Cultura e Associativismo de Aguada de Baixo, época desportiva 2015-2016, a proposta colocada à votação foi aprovada por unanimidade. 3.16.2, aceitação de candidatura recebida fora de prazo e atribuição de apoio à Associação Pró-Imigrante, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.16.3, aquisição de serviços de responsabilidade técnica para exploração de instalações elétricas, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.16.4, Programa de Apoio às Organizações de Solidariedade Social, proposta de retificação de valor do apoio, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3.16.15, aceitação do pedido de reformulação de candidatura e proposta de atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Blasaima, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3.16.6, aceitação de candidatura recebida fora de prazo e proposta de atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Recardens, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.16.7, apoio ao Catraio para pagamento de transporte no âmbito do projeto de equitação terapêutica, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.16.8, aquisição de serviços de manutenção de elevadores, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.16.9, prestação de serviços de desinfestação e controle de pragas, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.16.10, ajuste direto de fornecimentos de energia a vários edifícios e infraestruturas ao abrigo da cláusula 21 do Caderno de Encargos, novos serviços similares do procedimento RA/DAF/bens 1/15, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3.17, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração ao Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira para desenvolvimento em parceria de programas e projetos de requalificação das instalações no Hospital de Águeda. Intervieram o Presidente da Junta da União de Freguesias de Águeda e Borralha e também os deputados António Martins, Hilário Santos e José Vidal. O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.18. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de incremento de despesas decorrentes de modificações objetivas de aquisição de serviços de seguros através de contratação de diversas apólices de seguros. O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou esclarecimentos e, colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Assim sendo, nada mais havendo a tratar, deram-se os trabalhos por encerrados pelas 23h06 do dia 12 de dezembro de 2016, dos quais se elaborou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelo Sr. Presidente da Mesa. Muito bem. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção ou dar algum contributo relativamente à minuta. Se não, considera-se aprovada. Resta-me reiterar os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Junta e a todo o Executivo e à população de Blasaima que nos acolheu aqui. Muito obrigado pelas condições que nos proporcionou. Muito obrigado a todos também. Desejo a todos um bom Natal. Já não nos encontraremos antes do Natal, com certeza, pelo menos nestas circunstâncias. E um bom ano para todos. Muito obrigado. Boa noite.